Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio a gente fala sobre a quinta e última temporada de Stranger Things. Afinal de contas, a gente vem acompanhando essa série já há bastante tempo. Temos podcasts sobre as temporadas anteriores, então a gente ficou devendo esse final, né, de comentários sobre o que essa série significou durante todo esse tempo, né? Uma das séries mais, sem dúvida, uma das mais populares que a Netflix produziu, uma das mais vistas no mundo inteiro, e esse finale, grande finale, né, era muito aguardado porque, afinal de contas, todo o mistério que foi criado nas temporadas anteriores finalmente chegaria a uma resolução. Será que essa resolução agradou ou será que ela deixou os fãs desapontados? A gente já viu aí nas redes, nas semanas posteriores ao lançamento do último derradeiro episódio, que a coisa ficou meio dividida, né? Então a gente vai discutir aqui um pouco como que foi a nossa recepção. Minha, da Kel e do nosso convidado de hoje, que é o Matheus Monteiro, do Cinegrafia, site, perfil do Instagram, ele que já participou do nosso podcast em outras ocasiões. Matheus, seja muito bem-vindo mais uma vez, um prazer ter você aqui conosco para falar sobre Stranger Things. Olá, Renato, olá, Kel, tudo bem? É um prazer para mim poder voltar aqui, para a gente poder ter essa conversa que é sempre muito prazerosa, muito legal da gente poder falar de filmes e séries que a gente curte, que o pessoal também curte, e trazendo uma perspectiva de diferentes opiniões e nossas bagagens também, para entender como que essa série comunicou ou não com o público, né? É verdade. Você é fã desde a primeira temporada ou você pegou depois já quando já estava mais popular e aí foi gostando? Como é que foi a sua experiência com Stranger Things? Eu sou fã desde a primeira temporada, porque quando teve o anúncio lá na primeira temporada, foi muito vendida como a série do retorno da Winona Ryder, né? Então, assim, verdade. Como uma boa criança dos anos 90, sou muito fã da Winona Ryder, e aí eu tive que assistir desde o início, porque pra ver ela brilhar aí em Stranger Things, igual tudo que ela faz. Estou entre noventistas aqui, então, não é, Kel Gomes? Você Sim. e Matheus representando aqui essa década tão rica, né? Eu também sou uma cria dos anos 90, né? Mas muito mais eu dos peguei anos 80, os anos 80 uma boa parte. que né? é o principal aqui da série, né? Mas, olha, são 10 anos, né? Se a gente pegar a primeira temporada até esse ano agora, 2026, uma década, né, acompanhando Stranger Things. Claro que se você for considerar o período exato de lançamento, não dá uma década certinho, mas a gente está falando aí de um período considerável em que muita coisa mudou no mundo. A gente teve, inclusive, uma pandemia, né, no meio disso tudo. A gente mudou, 10 anos, a gente passa por tanta coisa, então é sempre interessante pensar nesses projetos que têm essa duração, né, tão longa, porque a gente vai mudando junto com os personagens, né, a gente vai amadurecendo também. Então eu acredito que a série traz muito disso, né, essa questão do amadurecimento, né, eram crianças que começaram lá na primeira temporada e agora já estão aí dando os primeiros passos rumo à vida adulta. E acompanhar os atores mirins hoje já crescidos também foi muito legal ao longo desse período todo, né? Com certeza. Isso de pensar assim, né? Uma série, um programa, uma narrativa, personagens que duram durante tanto tempo, assim, você se torna praticamente amigos deles, assim. E eu fico pensando em quem de fato cresceu, assim, sabe? Com pessoas jovens, né? Na idade, assim, que começou a ver Stranger Things, mas que eram mais novos que a gente.
bem mais novos, eu diria, né? Assim, sei lá, na pré-adolescência, por exemplo. E que acompanhou, assim como os atores que cresceram, acompanhou essa série crescendo também, passando pela adolescência, sabe? Que eu acho que é um dos pontos altos aí, né? Pensar essa perda da inocência, esse amadurecimento, no caso dos personagens ali, muito carregado de coisas muito mais tensas, muito mais difíceis. Eles praticamente, assim, tiveram uma parte da infância retirada deles, né? Para poder enfrentar ali todos os monstros, tudo que estava sendo... tudo que estava atacando a cidade e tal. E isso representando muito essa transição, né? Que todo mundo tem, de passar dessa visão inocente, dessa visão tão lúdica do mundo para uma visão mais dura, né? Para uma realidade, para ver que as coisas são bem diferentes do que a gente acha quando é criança, assim. Então, é muito bom ter esse tipo de programa como companhia. Eu me lembro que a gente aqui tá falando, né, de anos 80 e 90, eu me sentia com companhias quando eu via esses filmes, né, que abordavam esse tipo de tema, né, o coming of age. Então eu sentia que tinha alguém conversando comigo sobre algo que eu estava lidando, assim. Então eu imagino que para essas pessoas, né, que agora têm as idades parecidas com a dos atores, também tenha sido mais ou menos assim. Sim. É um programa, uma narrativa que foi uma companhia para atravessar tantas coisas, inclusive a pandemia. Agora uma coisa que a gente observa e que é curioso é que a história de Stranger Things se passa ao longo de 4, 5 anos, mas a gente passou por uma década acompanhando. Então, os atores, né, quem interpreta os personagens, eles não esperaram o tempo da série para crescer. Então, isso é uma coisa que dá um certo incômodo, né, de você chegar nessa 5ª temporada e ver que eles já estão muito mais crescidos do que eles deveriam estar dentro do tempo diegético ali da história. Né? Mas é aquilo, a gente está acostumado a ver marmanjo de 20, 30 anos interpretando adolescente no cinema desde que a gente é criança. Né? Aqui a diferença é muito pouca de idade. Mas como a gente sabe que eles são adolescentes de fato, né, e já estão assim... Você vê que eles estão com a idadezinha um pouco mais avançada, eu acho que dá um pouquinho assim de... Nossa, que pena que atrasou a gravação desse encerramento, né? Porque a coisa poderia ter ficado mais simultânea, né? O crescimento dos personagens com o crescimento dos atores, né, Matheus? Sim, porque teve a pandemia e também teve greve dos atores, greve dos roteiristas, né, no meio disso tudo. Então acaba que o tempo no mundo real, ele dá essa passada, né, a mais do que o tempo diegético. Mas eu fico pensando, eu acho que é engraçado a gente pensar Stranger Things como um conteúdo coming of age. Porque de cara a gente vê que é uma série de fantasia e a gente espera que seja essa coisa mais fantasiosa mesmo, com os monstros e tudo. Mas quando a gente vai analisar os personagens e o amadurecimento deles ao longo das temporadas, e esse crescimento dos atores, aí eu acho muito justo a gente falar de coming of age também, porque a série ela só funciona em nível dramático de acordo com as relações ali, com um amadurecimento mesmo dos personagens. E sobre essa geração que acompanhou Stranger Things com uma idade próxima dos atores, eu fico pensando que pra mim foi a geração que acompanhou Harry Potter. Sim. Porque eu tenho uma idade, eu sou um pouco mais novo, mas uma idade próxima ali dos atores de Harry Potter, e pra mim foi isso, ficar esperando ali ano após ano o lançamento de cada um dos filmes, e também durou uma década, né? É verdade. Então tem todo esse crescimento que ele é acompanhado desses personagens e que acaba se tornando um vínculo muito forte, apesar de problemas externos que vêm acontecer, tanto em Harry Potter quanto em Stranger Things, que aí eu acho que é muito uma característica do mundo atual também, né?
da repercussão que esses conteúdos vão tendo em redes sociais e como que os atores vão se comportando ao longo dos anos, como que os escritores, os roteiristas, os criadores, né, showrunners, e tudo isso interfere na nossa percepção da série atualmente, mas que do vínculo do espectador com o personagem existe essa conexão, e que ela é muito forte, porque é literalmente uma fase de amadurecimento que você se conecta com algo e se sente identificado com o personagem. Então é muito legal poder olhar para essa série a partir desse ponto de vista. É verdade. Acho que, olha, para mim, a experiência mais próxima, pensando em anos 80, foi a série Anos Incríveis. Acho que comigo foi o que mais se aproxima disso, de acompanhar, né, a história ao longo de um longo tempo assim, e amadurecendo junto. Porque com os filmes, né, nos anos 80 não tinha assim, essa quantidade enorme, não tinha série assim, né, que você acompanhava afinco assim, e tinha a possibilidade de ver sempre num determinado período que você está disponível, né, porque era tudo na TV aberta, você tinha que ver que quando passasse era isso, às vezes nem reprise você pegava, e muitas séries, por exemplo, eu não lembro do final de Anos Incríveis, eu não sei como acabou, eu tenho que pegar e maratonar para poder encaixar as peças que estão faltando, né? Eu lembro muito da história do Kevin Arnold, tudo, lembro dele quando começou a série, dos primeiros episódios, que ele era mais criança, né? Um pré-adolescente, aí depois eu lembro de vê-lo já mais crescido, né? Então, eu tenho essas lembranças, mas a história certinha, né? Ali nos anos 80, nos anos 90 também era mais difícil, né? De ter o que é possível se ter hoje com o Harry Potter, que o Matheus citou, com o Stranger Things e com outras, né? Acho que se a gente pensar em Toy Story também, é uma franquia que quem começou a ver criança ali nos anos 90 foi também amadurecendo junto com o Andy, né? O dono do Woody, do Buzz. O intervalo entre um filme e outro bate mais ou menos, né? E talvez seja até por isso que a Pixar não quer parar de fazer Toy Story. Esse ano a gente vai ter Toy Story 5. Né? A gente imaginava que ia acabar lá no 3. Teve o 4 e agora já vai ter o 5. Então acho que é por aí. Eu não lembro de ter uma que me fizesse atravessar assim, da infância para a adolescência, assim, direto, né? Para acompanhar sempre. Eu lembro muito mais jovem, já adolescente, para fazer adulta, né? Que aí teve Felicity, teve mais Soul Colored Life. A gente pega um intervalo, já um recorte, né? Você já pega um período ali que... Já é a partir da adolescência indo para a idade jovem, assim, né? Tipo, já é indo para a universidade, você tá terminando o ensino médio, você tá no ensino médio, tá terminando o ensino médio. A parte de infância para a adolescência, como acontece em Stranger Things, eu não me recordo, assim, eu só lembro de filmes específicos, que realmente tinha essa dificuldade maior da gente conseguir acompanhar também, né? Da gente conseguir ter acesso às produções e de conseguir acompanhar. Então a gente via as coisas às vezes muito furadas, né? Tipo, um episódio, daí via outro, sabe-se lá quando. Tinha episódio que eu vi, era uma amiga que gravava pra mim numa fita cassete, sabe? Muito complicado. Então, jovens, agradeçam esse acesso facilitado que vocês têm hoje, porque agora o negócio é muito diferente. Muito diferente. A gente sofria um pouco. Agora, diga, Matheus. Jovens, eu quase tô me incluindo nessa, porque assim, quando eu comecei a ver Harry Potter, eu tinha 6 anos na época do primeiro filme e terminou com os meus 17 anos, né? Então quase 18. Então foi literalmente da fase da infância até quase a fase adulta. Então foi uma jornada assim de coming of age compartilhada mesmo. Compartilhada, exatamente. Isso é muito precioso. Eu acho muito isso legal. Muito massa. Eu sempre digo que se não fosse Harry Potter, talvez eu não estaria trabalhando com cinema, talvez não tivesse me tornado o leitor que eu me tornei e o cinéfilo que me tornei também. Então foi uma coisa que abre portas e que vira uma experiência de vida mesmo. Olha, a gente não tem podcast sobre Harry Potter. E vale lembrar que vem uma série que vai ser um reboot de Harry Potter
em breve, né? Então, Matheus, você já está convidado para vir falar sobre Harry Potter com a gente quando chegar esse momento, tá bom? Pode contar comigo, porque assim, eu vou estar feliz, vou estar em casa comentando sobre Harry Potter, com todas as polêmicas e todos os assuntos narrativos, de adaptação literária, tudo que a gente puder conversar Tá sobre. certo. Olha, Stranger Things chegou a essa 5ª temporada dividida entre 3 partes, né? Foram 2 volumes com 4 episódios, o primeiro lançados em 26 de novembro, depois o segundo volume com 3 episódios em 25 de dezembro, em pleno Natal, e aí o grande finale, um episódio de mais de 2 horas de duração, lançado no dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite de Réveillon. Bom, já vamos comentar sobre isso, né? Destruindo as reuniões de família em um momento, assim, mais que esperado do ano, né? Natal e Ano Novo. Isso foi muito doido, velho. Muito doido. Não, e para além disso, eu não gosto muito desse formato que a Netflix tem adotado, né? Porque outras séries também foi feita assim, essa divisão, né? Você lembrar de Cobra Kai, foi assim. A Wandinha, né, a parte 2 também foi assim. Então, virou um modelo, né, mais do que uma coisa pensada para Stranger Things ser um frisson nesse final de ano, é um modelo que a Netflix vem adotando. E eu não gosto, cara, sinceramente, porque se a proposta é vamos lançar tudo, né, a Netflix não causou essa mudança no mercado de séries, né, todos os episódios disponíveis, né? Depois foi se vendo que as pessoas gostavam de ver um episódio por semana, né? Aí a própria Netflix voltou atrás com algumas séries e passou a adotar esse modelo também, igual a HBO tem, né? De colocar um episódio por semana, às vezes lança 2 de uma vez, depois vai caminhando. Então me parece que eles escolheram um modelo intermediário, vão soltar aos poucos, né? Para deixar as pessoas, né? Comentando tudo, então eu não sei. O que eu fico pensando é como que isso é planejado pelos roteiristas para que no final do volume 1 você tenha um cliffhanger que vai deixar as pessoas ansiosas para chegar logo o dia do volume 2, né? E ali a distância do volume 2 para o último episódio foi de alguns dias, né? Então eu fico curioso só de pensar assim, como é que eles planejam o final de cada parte, né, para deixar as pessoas querendo muito ver, né? Mas eu acho que mesmo se cortasse em qualquer lugar se precisa disso, dos sabe? episódios, a galera ia ficar muito curiosa pra ver, entendeu? Mesmo se fizesse assim, sem pensar em nada, vamos simplesmente cortar por duração. Tipo, ó, esse vai ter X de duração, esse segundo Y, e aí o que sobra vai ser o final. Mesmo se fizesse esses cortes bruscos, eu acho que iria funcionar, porque tava todo mundo querendo ver o final de Stranger Things como um todo, né? Como a série inteira, o final de não só de temporada, mas o final da série inteira. Então, assim, eles aproveitam disso para poder gerar conversas durante esse tempo todo, né? Então, assim, falou-se de Stranger Things dezembro inteiro, mas agora em janeiro também, né, que pega né, um pouco das avaliações, né, que são mais posteriores e tal, mas assim, o buzz gerado com essa divisão, para eles é perfeito, assim, porque aí também tem a questão dos produtos que são vendidos, aí os produtos vendem muito mais, porque ainda tá se falando de Stranger Things, ainda, as pessoas ainda estão curiosas, as pessoas ainda estão analisando e comentando, ai meu Deus, criando teorias, que isso é uma coisa típica da série também, né? Vamos criar nossas teorias. Então, a economia de atenção é totalmente Netflix, totalmente Stranger Things nesse sentido, assim. Pra mim, eu não gosto tanto também. Se fosse porque eu acho semana, que é muito, daria ao mesmo tempo, eu acho. Porque eu acho que é muito pensando sabe, nesse buzz mesmo. Nesse vamos manter isso aqui cozinhando. E eu tenho problemas com a narrativa que, pra mim,
ela não funcionou tão bem nessa divisão, em termos de ritmo mesmo. Acho que algumas coisas ficaram circulares, ficaram reiteradas, que poderiam ter sido, sabe, mais objetivas e sintéticas. Então eu comecei a ficar um pouco, sabe, poxa, estão enrolando aqui. E eu não sei, eu tenho a impressão de que eles foram também meio que finalizando as coisas enquanto a série estava indo ao ar, sabe? E isso também provavelmente é uma possibilidade, o último, né? Ainda não estava totalmente pronto quando o volume 1 foi lançado, sabe? Porque sim, que eles vão percebendo o que está sendo discutido, né? Isso é uma possibilidade. Não falo nem também. isso, eu falo mais a questão de pós-produção de efeitos, essas coisas, sabe? Porque eu me lembro, inclusive, que você lembra, eles disponibilizaram para os votantes do Globo de Ouro os episódios do volume 1, antes, né? Algumas semanas antes. E tinha um aviso falando que não estava 100% completo, os efeitos e tudo. Então, eu acho que pode ser isso. Porque eles fizeram uma press conference, né? Uma coletiva lá com os atores antes da estreia também. Então, acho que foi isso. Mas, quero saber o que o Matheus acha disso e também sobre como que igual que eu falou, como que você ter essa narrativa dividida dessa forma acabou sendo prejudicial para a história que estava querendo ser contada nessa 5ª temporada, né, que era o fechamento de pontas. Porque eu tive a sensação de que o volume 1, principalmente, ele enrolou muito. E talvez não precisasse de tantos episódios. Se você somar tudo aqui, dá 4 mais 3 mais 1, 8. São 8. Né? Talvez poderia ter sido resolvido em 6. Mas quero ouvir o Matheus. Então, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco contrária, assim, do Renato em relação a qual volume eu curti mais assistir. Eu acho que eu gostei mais de ver o volume 1. Eu achei ele um pouquinho mais coerente em algumas decisões narrativas. Já o volume 2, eu acho que eu senti mais esse peso, assim, a história sendo um pouquinho mais dilatada, enrolada. Eu senti isso mais forte no volume 2. Mas tem uma coisa que a Kel falou que eu acho muito bom, que é em relação ao ritmo. Quando a gente pensa numa narrativa seriada, dividida em capítulos, que aí não só em capítulos por episódio, mas também por temporadas, e no caso agora da Netflix, por volumes, né, dentro de cada temporada, a gente tem que pensar em qual ritmo que isso vai ter, para além da discussão na internet, né, fora da série. Mas o desenvolvimento narrativo, ele precisa de um ritmo para gerar empolgação, para gerar tensão, para ter uma história bem contada ali. E eu já acho que dentro desse modelo de série sendo lançada de uma vez, que a Netflix impôs isso no mercado, sendo a primeira plataforma de streaming de grande sucesso, né? Eu acho que isso dá uma sensação de urgência que ela é muito complicada de lidar, não sei, no mundo real. Porque acaba que a discussão ela vai se perdendo mesmo em algumas coisas, porque quando você tem a série que é lançada semanalmente, dá tempo das pessoas assistirem, absorverem, digerirem, discutir o que tiver que discutir, e a história continuar avançando aos poucos. Quando você tem um lançamento direto de todos os episódios de uma vez, não tem esse tempo. Então, tem gente que chega e maratona tudo de uma vez, tem gente que não tem tempo para maratonar tudo, ou não tem essa urgência em maratonar tudo. Então, o tempo da série, ele acaba ficando meio estranho, né? Esse tempo que ele é diegético, ele é o tempo de consumo, ele é um pouco de tudo ali. E quando você tem essa divisão por volumes, eu também não acho que a Netflix conseguiu lidar com isso bem até então. Na 4ª temporada de Stranger Things, eles já tinham feito esse lançamento por volumes, e da mesma forma eu acho que eles acertaram mais no primeiro volume do que no segundo, pensando em gancho, pensando em como que a narrativa vai conectar de um volume para o outro. E eu acho que eles cometeram o mesmo erro agora nessa última temporada, assim. Eu acho que o início da temporada, no primeiro volume, ele trouxe as novidades todas da temporada
e foi muito bom, foi muito impactante para acompanhar. O segundo volume, né, a segunda parte, ele já não apresenta nada novo, ele vai só desenvolvendo as coisas muito aos poucos. Eu acho que deu uma enrolada. Você tem a cena da Nancy com o Jonathan, que ela é muito demorada, você tem vários momentos muito explicativos, com os mesmos diálogos acontecendo várias vezes em episódios diferentes, então eu senti esse ritmo prejudicado no segundo volume. E que isso também, é claro, vem de outros problemas que a série tem, Sim. mas que a gente pode comentar mais pra frente. Mas em termos de visão narrativa, eu acho que não é uma boa ficar lançando temporada inteira e nem por volume. Eu sou muito mais fã do lançamento semanal do que essa leva inteira, assim, de episódios. Eu também. Eu também, sou fã dos episódios semanais. E pensando no que o Matheus falou, essa divisão em 3 partes aqui é quase como 3 atos, né? Se a gente pensa nessa estrutura de atos de um filme, né, por exemplo. Como se fosse, eu acho que é mais pensando em filme mesmo. Eu acho que eles subiram a Introdução, cabeça desenvolvimento deles. E a conclusão. Subiram a cabeça deles, porque todo mundo falava da grandiosidade de Stranger Things como, nossa, é cinemático. Isso é né? claro. Cinematográfico. Eles ficaram muito... E aí, né? não podia fazer num formato tradicional de série. Tinha que ter alguma coisa ali que também fosse grandiosa, assim, né? Tipo, nossa, se a gente for fazer nesse formato que eu gosto muito, como o Matheus, como o Renato, semanal, pô, não vai ser especial. Nós somos cinematográficos, vamos lançar filmes. Pequenos, tipo assim, sabe? Sim. Bloco de filmes. Se você observar a duração, são 8 longas aqui. Exato. Né? E aí, como filme, aí que eu acho que surge esse problema, porque aí você tem uma duração maior, tem que pensar mais nesse ritmo, e eu concordo com o Matheus, eu acho que o 2, nossa, no 2 é quando eu me senti mais assim, dos diálogos, pra mim, eles estavam muito repetitivos, assim. E você assiste em pleno Natal, você já tá ali, de ressaca, acabou de comer aquela ceia farta, né? Peru, tomou todas, né? Na noite de Natal. Você pegar e assistir esses episódios que ficam enrolando, não é uma boa experiência. Vamos combinar. E aí personagens que passam por uma descoberta e depois um segundo vai passar pela mesma descoberta, sabe? Tipo, aquela questão toda ali do labirinto da mente do Vecna, né? Que aí a gente... vai conhecendo com a Holly. Mas isso eu até gosto. Não, eu gosto disso a primeira vez que isso é apresentado pra gente. Mas aí depois vem outro menino que precisa também saber disso. Aí depois, sabe, aí volta a Holly pra explicar pra todo mundo, porque aqui é onde a gente fica seguro, que não sei o quê, que... Então, assim... E uma coisa que me confundiu também é aquele monte de idas e vindas do mundo real pro mundo invertido. Que chegou uma hora que eu falei assim, gente, mas por que eles entraram e saíram por outro lugar, sendo que agora tá fácil entrar por ali? Por que eles têm que fazer um plano todo para poder entrar lá no quartel, lá onde estão os militares? Sabe? Eu fiquei confuso, porque virou meio que isso, né? Entrar e sair do mundo invertido. Tem caminho por baixo da terra, tem túnel, tem fenda na parede. Gente, vamos resolver isso aí. Outra sensação que eu tive uma sensação de que a coisa tava meio inchada, sabe? Sim. Tipo, eu não pensei em outra palavra melhor, gente, mas é porque eu fui vendo, assim, que cada vez tinha mais uma camada, mais uma camada, mais uma camada, mais uma camada disso, né? Dessas explicações do que eram as coisas todas, né? A parte do mundo invertido, que não era mundo invertido, era o mundo do Vecna, e aí depois dentro do mundo do Vecna aí tem as camadas do mundo do Vecna, aí depois... Então, assim, cada vez tinha mais uma coisa. Não é só o Vecna, ainda tem essa outra... Esse que se apoderou do Vecna, e aí, enfim, aí eles foram acrescentando camadas e camadas. Então, eu achei que ficou também um pouco cansativo nesse sentido do mistério, porque tudo foi sendo explicado.
perdeu-se um pouco dessa sensação de mistério, assim, sabe? O que na primeira temporada era mais simples, né? Foi ficando cada vez mais complexo e mais inchado. Não tinha... Inchado é uma palavra boa, é uma palavra bonita, mas é uma palavra boa. E aí não tinha um... Pra mim, assim, era só esperar pela próxima explicação, sabe? Tipo assim, eu tava caindo nesse ciclo, assim, tipo... E ainda termina com uma coisa que não foi explicada, que é aquela pedra, né? Que o Vecna, o Henry, quando criança, encontrou, né? Que dizem que vai ser uma ponta que vai ser amarrada no spin-off, né? Que vem por aí. Então é isso, sempre fica uma coisa depois. E aí eu queria um pouco mais de desenvolvimento para as relações dos personagens. Tem personagens ali que eu senti falta de ter um pouco mais de... A volta da Max, por exemplo. Eu senti um pouco mais, sabe, eu senti a falta de ter um pouco mais dessa volta dela em termos emocionais, assim. Sabe? É mesmo? Senti. Eu acho que ficou... Uma das coisas que mais me pegam é isso. Não, eu acho que, tipo, quando ela volta com o Lucas e com a turma, eu acho que passa muito rápido. Entendi. A própria revelação do Will falando pra todo mundo, né? Ali, um grande grupo, eu até achei que ele fosse começar pequeno, mas ele resolveu se abrir pra todo mundo. Isso foi impactante. Eu acho que também merecia, sabe, um pouco mais de cuidado, assim, um negócio mais, não sei, nessas partes dramáticas, eu senti que eles foram sucintos, porque eles precisavam crescer na questão fantasiosa, sabe? Sim. E é isso. Sim. Pra mim, assim, ficou inchado nesse sentido. Tá, a gente vai falar sobre os personagens, né? Eu acho que é realmente algo que é a essência de Stranger Things, né? As ligações que a gente cria com esses personagens e as ligações entre eles ao longo da série. Então vamos falar sobre isso, só para a gente dar um fecho aqui nesse comentário mais amplo, né? Sobre o que foi essa quinta temporada no seu todo. Matheus, você diria que essa estrutura de lançamento, essa, vamos dizer assim, uma suposta enrolação, suposta porque né, nem todo mundo concorda. O formato, né, de volumes. Mas como foi se dando, né, esse processo até chegarmos ao grande final, você acha que isso também pode ter influenciado a esse debate que surgiu depois do lançamento do último episódio, que deixou as pessoas talvez irritadas, justamente por essa demora? Será que se já tivesse sido lançado tudo de uma vez, ou em pílulas semanais, as pessoas não estariam menos indispostas com o que acontece no final? Porque, de fato, assim, houve, na minha visão, houve um destempero. Houve uma coisa assim, eu não esperava, eu acho que pelas entrevistas que eu li, os irmãos Duffer também não esperavam que fosse ser tanto assim, né? E as avaliações, elas hoje estão mais negativas do que positivas. Eu fiquei surpreso porque eu gostei de como encerrou, tem os problemas todos ao longo da temporada, né, que a gente está falando aqui, mas o final mesmo, como a coisa se resolveu, eu gostei, achei que foi digno e deu, sabe, um fechamento para tudo que a gente acompanhou ao longo desses 9 anos, tanto em escala de conclusão, né, de escopo, né, de grandiosidade daquela grande batalha e tudo, quanto emocionalmente, eu acho que, pelo menos para mim, correspondeu, né? Mas a gente viu aí que a coisa não foi, tá longe de ter sido dividida, é mais negativo do que positivo. Sim, eu acho que parece contraditório isso, porque eu também gostei de como a série se encerrou, no nível pessoal ali, das relações dos personagens. Eu acho que foi tudo muito coerente, o desfecho foi coerente, mas eu não gosto do caminho até lá. Entendi. E eu não acho que isso necessariamente tem a ver com a divisão dos volumes. Eu acho que isso vem de um problema que é justamente essa quebra de ritmo
que tem essa enrolação de algumas coisas, né? E aí de novo, contraditório, porque aí quer ter uma série, um produto a nível cinematográfico, grandioso, mas aí a Kel fala sobre a falta de tempo. Falta de tempo? Como assim? No sentido de... Como assim faltou tempo? O episódio final teve 2 horas. Exato. Como que faltou tempo para desenvolver personagem? Não deveria ter faltado tempo. E isso é um problema de desenvolvimento, né? Então eu acho muito justo assim essa percepção de falta de tempo para a relação de personagens, porque foi muito mais um tempo de enrolação do que de um desenvolvimento real. Então tá tudo ali coerente no final, todos os personagens ficaram muito bem posicionados no desfecho mesmo, né, do último episódio, mas que o caminho até lá ele não foi legal de acompanhar. E aí, assim, a primeiro momento, quando eu vi a temporada, eu tive a sensação assim, faltou algumas coisas, mas o saldo pra mim foi positivo, gostei do encerramento. E aí tudo que teve de repercussão pós o lançamento do último episódio, aí que a gente começa a ver de onde vieram os problemas e essa questão também que eu falei no início, de como que essas produções atualmente ganham proporções e visões diferentes, leituras diferentes, no mundo atual, com as redes sociais, com as discussões e com os debates que são gerados pelo acesso que a gente tem a esses criadores, as entrevistas e algumas falas que elas não deveriam acontecer, né? Eles deviam ter ficado um pouquinho mais calados ali, porque parece que eles ficaram tentando justificar alguns erros, né? Verdade. E aí, para justificar erro, a gente acabou voltando o nosso olhar para os erros que tiveram, e aí o sentimento foi misto, foi contraditório, não foi tão legal. Mas num saldo, para mim, a série encerrou bem, com muitos problemas. Sim. Você também, Kel? Encerrou bem, com muitos problemas. É basicamente isso. É esse caminho mesmo, assim. O fechamento, ele tá jóia. Tipo, onde chegou cada personagem, né? Nessa jornada tão longa. De fato, eu também achei coerente, né? Achei bonito, assim. Mas o percurso, de fato, não me agrada. Porque eu penso que priorizaram coisas que não precisariam ter sido priorizadas, sabe? Que é bem isso, assim, essa luta, né, do mal, da performatividade do mal, essa coisa toda sabe, do horror ali, eu acho que foi muito, como que eu vou dizer? Ela ganhou um espaço muito maior, sabe? Do que poderia ter recebido, assim. E aí, por isso que eu senti, como o Matheus bem explicou, assim, por isso que eu senti essa falta de um desenvolvimento mais íntimo, sabe? Sim, eu concordo. Porque eles estavam praticamente numa guerra e não tinha o sutil disso, sabe? Era poucos momentos que tinham as sutilezas disso que estavam vivendo, que estavam atravessando e tal. Então, é esse o balanço final. Fechamento bom, porém, a travessia foi complicada. Tá certo. Sim, tem uma coisa que eu gostaria de comentar. Eu acho que esse desfecho ele foi bom muito porque a base de Stranger Things ela foi muito bem solidificada na primeira temporada. Concordo. Eu acho que a primeira temporada ela é 100% coerente, muito bem equilibrada em todos os sentidos. E por causa do que foi construído ali no início, essa base que a série teve, que o desfecho foi coerente. Porque aí sim, os criadores pensaram ali no final da série, quando eles estavam fazendo a primeira temporada, né? Uhum. Eles já sabiam onde que eles queriam chegar. Será? O desenvolvimento ao longo das temporadas, que aí eu acho que foi problemático, não só nessa última, mas a partir da segunda já começa a ter problemas. Mas é só pra enaltecer aqui o mérito da série bem solidificada na primeira temporada, porque eu acho que isso
é o maior mérito de Stranger Things. Eu concordo em relação à primeira temporada, Matheus. Eu só não tenho tanta certeza se lá atrás eles já sabiam exatamente onde eles queriam chegar. Eu precisaria rever, não sei se você fez isso, mas rever a primeira temporada para ver se já tinha algumas dicas de que, por exemplo, o Vecna existia. Se era um personagem que eles já pensavam em apresentar desde o início. Termina aberto, assim, será que a Eleven volta, será que não volta e tudo, mas né, o que aconteceu exatamente com o Will, mas o que vai sendo apresentado ao longo das temporadas, eu diria, a partir da quarta, porque na terceira temporada, que para mim é a mais fraca, ela é uma temporada meio perdida, assim, que você não tem muitas dicas do que vai acontecer a seguir. Eu não sei. A gente sempre volta naquela questão lá do Star Wars, né? O George Lucas fala que pensou em 6 filmes desde o início, né? Mas será que foi assim mesmo? Né? Lá atrás era mais fácil você falar isso, né? Nos anos 70 não tinha internet, né? As coisas ficavam na imprensa, assim, de uma forma que você meio que acreditava em qualquer coisa que os realizadores falavam, né? Mas eu não sei. Não sei se aqui é o caso, assim, de desde o início já tá tudo plantado, não, sabe? Eu não acho que tava tudo pensado, mas eu acho que tem algumas coisinhas ali, algumas coisas muito pontuais que eles já tinham alguma ideia de que eles queriam chegar. Se eles iam conseguir ou não, eu acho que isso fica mais palpável ao longo das temporadas, mas lá no início eu acho que tinha alguns pontos que eles gostariam de chegar e que pode ter funcionado por causa disso. Mas ao mesmo tempo é legal que a coisa vá se desenvolvendo, né, ao longo dos anos e as coisas vêm, né, não já estão todas prontas e pensadas e desenvolvidas desde lá do início, porque é justamente isso, né? Você responde aos tempos em que você está. Então é o que a gente estava falando no início. Se os personagens amadureceram, se os espectadores amadureceram, os Duffer também amadureceram ao longo desses 10 anos e puderam ir colocando outras coisas, né? Pensando em outras referências, chamando outros atores para poder fazer essas ligações lá com os filmes dos anos 80, né? A gente teve participações aí do Robert Englund, de Hora do Pesadelo, né? O intérprete do Fred Krueger, o Sean Astin, né? Interpretou um personagem bem legal lá na segunda temporada. A gente teve agora a Linda Hamilton, né? Vivendo a subvilã da história, né? A doutora Kay. Então, e o próprio Vecna, né? O design dele, né? A forma como ele foi pensado, né? Com aquelas veias todas, isso tudo ali está ligado ao que a gente vê desde a primeira temporada, rimando visualmente com o que é esse mundo invertido, né? Essa coisa pulsante o tempo inteiro, né? Aquelas raízes misturadas, parecem raízes, mas ao mesmo tempo parecem artérias, né? Parece que tem alguma coisa correndo ali por dentro. Então, veias. Quando você chega nessa última temporada, visualmente, tudo é muito coerente, né, com o que a gente estava vendo. Então, isso eu gosto muito. E eu gosto também dessa coisa das dimensões que a Kel comentou, né, que você vai criando camadas, porque, assim, eu entendo o quanto que isso vai representando de cada vez mais elementos, cada vez mais uma coisa para explicar, para acrescentar, o que isso vai ter implicação ali no que a gente já conhecia e tudo, mas eu vejo que, como é apresentado, funciona e não é um problema. Então, o mundo invertido tendo essa participação maior, com os personagens entrando lá, a gente tendo uma noção maior de como que esse mundo invertido funciona, para mim foi bacana. Essa outra dimensão, né, ou esse outro planeta, que é onde é o lar do Vecna, também achei bacana a construção daquilo ali, como que isso está ligado ao plano dele para juntar as coisas e tudo virar uma coisa só, né? Ele quer fazer essa dominação toda. Então, ok.
E o que eu mais achei interessante foi justamente essa dimensão mental, né, que é onde a Max acaba indo parar. Né? Ela vai parar dentro das memórias do Vecna. Então você tem ali um outro ambiente que é uma coisa muito difícil de você colocar numa história e não confundir as pessoas, né? Aquilo ali é uma coisa que está dentro da cabeça do vilão. E você compreender isso de uma maneira diegética e ao mesmo tempo lógica, eu acho que é uma tarefa das mais difíceis a que os irmãos Duffer se propuseram a fazer e a mais bem sucedida. Não sei se vocês gostam tanto dessa parte quanto eu, mas já entrando aqui nas relações de personagens e tudo, que é como a gente vai prosseguir aqui a nossa conversa até o final, eu gostei muito, muito, porque ali a partir dessa subtrama da Max, que para mim foi o que mais me pegou da 4ª até a última temporada, você apresenta a nova personagem, que vai ser a ponte para o que virá futuramente, né, que é a Holly, a irmã do Mike, e ao mesmo tempo você vai dar respostas para o que é o mistério do Vecna, né, de onde ele veio, qual que é o objetivo dele, quais são os poderes, as intenções. Então eu gosto muito de como eles resolveram isso e de uma maneira assim, sabe, não é nada óbvio o que está sendo mostrado ali em relação aos outros mundos, né? Fisicamente, você está numa dimensão imaginária, vamos dizer, e aquilo funciona muito bem, né? Você não fica perdido em momento algum quando aqueles personagens estão sendo mostrados ali. Aquela casa, né, e tudo. Então eu achei que foi onde eles mais se deram bem, os irmãos Duffer, né, contando a história que eles queriam contar dentro dessa história maior. Sobre esse lugar aí do núcleo da Max, né, eu gostei em partes, porque eu acho que esse lugar da Max foi um dos lugares em que eu senti mais esse tempo dilatado da série. Por mais que ele tenha essa função de caracterizar visualmente muito bem um lugar diferente, um lugar novo que a gente não conhecia ainda em Stranger Things, mas acaba que ao longo da progressão desses episódios começa a ficar repetitivo também. Começa a entrar naquela dinâmica de Stranger Things de ir e voltar, falar a mesma coisa. Tanto que a fuga da Max, né, ela acontece quase que 3 vezes. Em tentativas que ela falha, mas que é engraçado, assim, porque na primeira tentativa tem um senso de urgência. E aí depois tem aquele monólogo lá dela falando com a Holly, e que vira uma questão que as pessoas questionam mesmo, né? Cadê a urgência? Porque aquele portal ele pode se fechar a qualquer momento, né? Não é tão fácil sair dali assim. E aí você tem esse tempo para poder explicar tudo, para ter essa conversa longa. E mais uma vez, uma conversa longa demais, extremamente desnecessária, extremamente explicativa. E aí tem outro ponto também, assim, que quando a Max consegue sair de lá, ela fala pro Lucas que nem precisava ter ficado tocando a música o tempo todo, né? Porque o que me mantinha o portal aberto não era isso. Oi? Como assim? Isso aí foi sacanagem. Oi, não. Com a gente disso que eu tô também. dizendo, gente. É disso que eu tô dizendo. Essa música ficou na nossa cabeça. É isso. Quantos cara, anos, velho? E depois ela virar e falar, não precisava. Pô. Gente, faz uma construção inteira durante a 4ª temporada sobre essa conexão com a música. Várias pessoas se sentem conectadas com isso, né? Espectadores da série. A personagem, ela cria um vínculo com a música pra chegar no roteiro da 5ª isso ser jogado no lixo com um diálogo mal escrito, sabe? Isso me deixa meio revoltado. Imagina a Kate Bush vendo isso. Não, isso me deixou pé da vida mesmo também, porque inclusive é um desrespeito com o que ele tá fazendo, com o que o Lucas tá fazendo. O menino tá lá sempre, sabe,
com essa esperança de que através da música que ela não vai se perder, pra menina chegar e falar assim, não precisava você estar aqui escutando a mesma música toda hora, todo dia, não? Não, e o pior é que assim, a intenção nem é essa, é como o Matheus falou, é um diálogo mal escrito. É, um diálogo mal escrito. O que ela quis dizer nem foi isso, que não precisava de tocar a música, né? Mas a forma como foi colocado é o que passa, né? Foi mal escrito. E aí é isso que eu tô dizendo, que nessas relações, na intimidade, né, nessa troca que tá, sabe, fora dessa luta, né, na intimidade, eu acho que eles não souberam escrever, sabe? Eles foram apressados. Entendi. E aí é bem esse paradoxo tinha todo o tempo do mundo para fazer, mas eles estavam priorizando outras coisas. Sim. É porque o que eu tô dizendo é que, assim, entre todas as coisas estranhas, essa é a coisa estranha que eu gosto mais, entendeu? Sim, não, mas essa parada da mente do Vecna eu acho legal. Eles só não precisavam repetir tanto. É esse arco todo, o arco todo da Max, da 4ª temporada até o final, eu gosto, pensando nele como conceito e como ele é desenvolvido apesar desses problemas que a gente está citando aqui, que eu concordo que tem mesmo. Mas eu digo assim, eu veria um filme sobre isso, entendeu? Eu acho que dá pra recortar aquilo ali, fazer um filme bem bacana, funcionaria como um filme, sabe? Uma história isolada. Eu acho que tem uma ideia muito legal ali por trás e que me pegou emocionalmente. Eu fiquei vinculado a esse drama, né? Quando ela, nessa última temporada, quando ela finalmente consegue correr ali e atravessar o portal, eu me peguei chorando, porque eu tava torcendo muito para que isso fosse resolvido desde o início, né? Mas sim, tem todos esses problemas, né? Os diálogos mal escritos, né? Essa coisa toda. E a própria atriz, que eu nem acho, assim, isso tudo. Eu acho que ela mexe demais a sobrancelha. Ela não é... Ainda precisa amadurecer muito como atriz, né? A série Sync. Sim. Mas... Mesmo ela assim, faz um tipo, né? Tipo assim. Ela é tão ela é expressiva além da conta, sabe? Parece que ela não consegue controlar muito, assim, ainda. Mas eu gosto, sabe? Esse arco todo ali da fuga de Camelot, que entra, né? Justamente com a Holly, a partir da entrada da Holly ali na mente do Vecna, foi o que mais me agradou, assim, das ideias dos criadores. Porque se você pensar na Eleven, desde acho que a 3ª temporada, ela para mim já tinha virado uma coadjuvante. Ela começou como protagonista e foi sendo desperdiçada, sabe? Ela para mim virou uma personagem de uma nota só. E até o final ela se prova ser isso. E quando você vê o Will, que foi justamente o contrário, né? Ele era o motivo da história lá no início, mas ele não aparece a temporada praticamente inteira. Depois, quando ele volta nas temporadas seguintes, ele não é tão bem desenvolvido assim. Fica sempre... O que era o Will esse tempo todo? Tem alguma coisa na nuca dele e ficava aquela dúvida, será que ele é gay? Será que ele não é? Né? Não se sabia até onde os Duffer queriam desenvolver isso. E parece que é o ponto que mais ficou assim, a gente vai até onde com isso? Né? O público quer ver isso mesmo? Né? Quanto que isso é importante ou não é importante para a história? Felizmente, chegamos ao final e eu acho que a forma que encontraram para justificar a questão pessoal dele foi muito massa. Agora, como que foi mostrado é que aí eu já tenho minhas reservas, né? A cena lá e tudo, que aqui eu já antecipou um pouco aqui. Aí eu já tenho minhas reservas, mas como que isso está ligado, né? O fato dele se assumir um jovem homossexual naquele contexto e isso estar ligado ao que isso vai representar para ele conseguir ajudar, né, na resolução ali do enfrentamento com o Vecna, eu acho muito massa. Mas a Eleven, vou te falar. Tem algumas coisas assim,
por exemplo, do desenvolvimento da terceira temporada, o Renato falou que não curte muito, né, a terceira temporada. Eu, particularmente, até que gosto da terceira, e eu acho que o final dela, ela tem um encerramento que ele parece final de série, né? Os personagens, eles estão se separando, cada um indo para um canto. O Hopper, ele, né, termina a temporada, entre aspas, morto. Enfim, tá cada um num canto. Parece muito um desfecho anticlimático, sabe? Sim, sim. Mas, e aí, depois disso, eu acho que eles não souberam muito o que fazer com alguns personagens, porque ali já deu um desfecho que tava coerente, que funcionaria como um encerramento para alguns personagens, inclusive a Eleven. E depois disso ela parece que fica meio sem função, né, na série. Ela perde um pouco desse peso de um protagonismo que precisa de ação e que tá ali envolvida na ação. E eu acho que isso também gerou uma discussão muito grande agora nessa última temporada, pelo amadurecimento estético da atriz, e que particularmente eu também não sou muito fã do trabalho de atuação dela. Eu acho que ela é bastante limitada. Também acho. E que aí junta todos esses aspectos, né? A fisionomia ali do rosto dela com procedimentos estéticos, que eu não tô problematizando a atriz fazer isso, mas somando ao que são de fato problemas, que é uma atuação limitada e um roteiro que não sabe o que fazer com a personagem. Junta isso, foi um combo aí pra poder deixar a personagem bastante complicada ali, né, de acompanhar durante essa temporada final. Ela virou simplesmente uma super-heroína. O papel dela é esse. Narrativamente, o Will é o mais importante ali. Só que é uma super-heroína podada, né? Porque, assim, eu acho que o que mais atrapalha ela, na verdade, é a relação com o Hopper, sinceramente. Sim, total. Porque é uma outra reiteração que eu achei péssima. Eles não superam essa coisa do... Olha, eu posso fazer... Ele treina ela, mas é o tempo inteiro não querendo que ela vá fazer o que ela sabe fazer. Então é o tempo todo essa super proteção. E ela o tempo todo tendo que se provar. Então, assim, é uma personagem que tá o tempo todo tendo que se provar pra um cara super protetor, sabe? Aí eu achei péssimo isso, porque é limitador. É uma super heroína que tá sendo podada. Sim. Sabe? Que tem que ficar o tempo inteiro pedindo permissão e dizendo que eu posso fazer, confia em mim, sabe? Sim. Então, assim, é chato isso. Porque acaba minando uma autoconfiança até, sabe? E eles não sabem o que fazer com ela, sendo que, né, ela tem uma puta história de uma coisa super pesada. É uma que se espelha com Vecna. Então, assim, tem coisas super profundas pra explorar com essa personagem. Ali, a que não teve infância mesmo. E ela, exatamente, tem coisas super profundas pra se explorar. Mas, de novo, eles não souberam desenvolver ela também. E ficaram priorizando essa relação chatíssima com Hopper. Sabe? Isso devia ter sido resolvido, porque já estava sendo... Isso nas outras temporadas já estavam falando sobre isso, né? Sobre essa super proteção dele. Então isso já devia ter sido superado. Pra nessa etapa aqui, ela vir, assim, livre, sabe? Então eu senti que é uma personagem aprisionada na própria narrativa. Perfeito. E aí, por isso que quando ela no final, ela se desvincula disso tudo, né? Eu sinto que a personagem se libertou desse aprisionamento. Então, por isso que eu gosto de como ela finaliza. Porque, pra mim, é digno pra personagem, sabe? Mas porque a travessia dela é muito sofrida. Ela tá presa o tempo inteiro, assim. Ela só tem liberdade com os amigos, assim. E aí, até com os amigos, ela também tem pouco tempo. Exato, a relação dela com o Mike foi totalmente minada ao longo das temporadas. Foi minada, tanto e com todo mundo. Você chega no final, vai ter aquela cena que é pra ser super emocionante, né? Que ela o chama ali naquele lugar escuro, né? Dentro da mente dela, outra dimensão, né? E é uma coisa que fica meio assim, tá, ok, mas eu fico sentindo
pelo Mike, sabe? Assim, depois no final, quando mostra que ele ficou, né, de todo mundo ali, foi o que ficou mais abalado com tudo que aconteceu. Ele não estava conseguindo ter essa sensação de redenção, né, ali quando todo mundo está formando, né, cada um seguindo com a sua vida. Ele ainda ficou preso no que aconteceu lá na despedida, né? Mas é uma relação que a semente que foi plantada na primeira temporada, ela não floresceu ao longo da série como poderia ter florescido. A própria Eu acho que é justamente em Max. função disso que você está dizendo do Hopper. É um personagem que atrapalhou a Eleven ao longo da série toda. A própria amizade dela com a Max, Sim. que começou com uma rivalidade feminina. Eu lembro que a gente estava até pensando, poxa, mas né, eles estão colocando meninas em uma narrativa que historicamente sempre foi dominada por meninos, né, nesse tipo de coming of age. Só que aí colocam as meninas meio que disputando esse lugar. E aí eu lembro que a gente comentou disso na época. Sim. E eles conseguiram resolver isso. Porque depois elas, mesmo assim, né, tendo as rusgas delas e tal, e mesmo a Jane, eu gosto de chamar ela de Jane, tá? E mesmo a Jane tendo ciúmes da Max, ela consegue atravessar isso, ela consegue entender esses sentimentos e se resolver, e as duas criam uma conexão muito bacana depois e tal. Tem um episódio lindo delas, né? É verdade. Super anos 80, assim. Mas aí também a amizade com ela, tipo, e aí? Sabe? Ela ficou aprisionada ao Hopper. E, assim, isso foi uma coisa péssima. Aproveitando que você falou nisso, essa questão das personagens femininas, né, de ocuparem esse lugar que historicamente era dos meninos nessas histórias, eles conseguem reverter isso de uma forma muito legal nessa última temporada, porque se você for pegar quem são as personagens mais importantes para derrotar o Vecna, todas são as mulheres. Né? Todas são mulheres. É a Eleven, a irmã da Eleven, que a outra que surgiu, foi resgatada, né? Eu fiquei meio boiando na hora que ela voltou ali. Eu tava até sem saber quem que era a personagem. Você não tava lembrando. Né? A Max, a mãe do Mike e da Holly, e a própria Joyce, né? Que é quem dá o golpe final. E a Holly também. Né? Então, é legal perceber isso, e não consigo não pensar que muito do backlash que o desfecho de Stranger Things vem sofrendo se deve a isso. Mulheres protagonistas. Isso incomoda, né, Kel? Historicamente, isso incomoda. Então, não consigo não pensar que isso também é um motivo. Pode ser até uma coisa inconsciente, mas que fãs, entre aspas, aí, começaram a achar ruim, ao ponto de criarem uma teoria de que existia um episódio secreto que ia reverter tudo que foi mostrado no último episódio, que seria um plot twist gigantesco, né? Mas eu acho que tem uma ligação com isso, sabe? Não aceitar que foram as mulheres que resolveram a parada. Sim, isso é algo pra gente pensar mesmo, porque, como você falou, às vezes até inconscientemente a pessoa vê e ela se sente incomodada porque não tá vendo um herói, sabe? Ela não se vê na heroína. E outra coisa, mulheres e um personagem gay. Né? Porque quem resolve ali mesmo é o Will e a Eleven no final. Então é uma mulher e um gay que estão resolvendo. Que tem os poderes, né? Imagina o nó que isso dá na cabeça de uma geração toda criada com esse machismo estrutural, né? Esse sistema patriarcal que a gente tanto comenta aqui nos nossos podcasts. E se você, né, olhar para os personagens masculinos, eles estavam muito tensos, brigando entre si. Exato. Perdidos. Então, eu acho que, de certa forma, tá refletindo um momento que a gente tá passando mesmo, sabe? Tipo, das mulheres
né, sendo ousadas, lutando pelo seu lugar e mostrando a força que tem, essa força em vários sentidos, enquanto os homens estão perdidos, sabe, e brigam entre si, e às vezes por coisas muito bobas, né? Muito bobas. Então, eu acho que, nesse sentido, a série faz um bom trabalho, sabe? De olhar para esses aspectos da masculinidade e da feminilidade, assim. Pra gente pensar, nossa, nesse mundo acabando, olha o que tá rolando, sabe? E esse backlash que você comentou pode sim ter a ver com essa falta de identificação de muitos homens, muitos meninos ainda não conseguirem se identificar com personagens femininas, sabe? De ainda não conseguir fazer o que nós mulheres sempre fazemos, né? Que é tipo... A gente cresceu com vários personagens masculinos e a gente se colocava no lugar deles também, assim. Mas eu acho que, no geral, não tô aqui dizendo que é pra todo mundo, mas no geral, existe essa dificuldade, sabe? De se transpor e de se ver em uma menina, em uma mulher, assim. Então, pode ser sim. Pode ser um incômodo que seja consciente ou não, sabe? Sim, eu vejo isso também. Eu acho que vem de um lugar inconsciente mesmo. Porque é isso, né? Os dois personagens mais poderosos são uma mulher e um menino gay. Mas que... E aí, isso é um mérito da série, mas também, de novo, um ponto que é contraditório. Se esses são os personagens mais poderosos, por que não tem um desenvolvimento para que as pessoas se sintam mais identificadas com esses personagens? Eles são os heróis da história, mas em momento nenhum tem um desenvolvimento para que o espectador se conecte com esses personagens também, né? Sim. Eles ficam presos. A Eleven não teve esse desenvolvimento que ela precisava como protagonista. E aí já é difícil para uma geração se identificar com uma mulher, imagina sem desenvolvimento ainda para isso. E sobre a presença do Hopper, também é um ponto que me incomoda muito, porque é aquilo que eu falei, a resolução para esses personagens, ela já estava bem escrita na terceira temporada. Então o Hopper, ele também perde a função e fica os dois ali naquele núcleo batendo na mesma tecla, né? Exatamente. Vivendo o mesmo conflito. É um conflito que não tem fim. E aí, nossa, reiteração da reiteração. No caso dos dois, eu tava assim, achando muito chato mesmo. Sim, e não à toa, grandes protagonistas aí da fantasia, de ficção, protagonistas jovens, que são os heróis da história, eles são órfãos, exatamente para não ter um pai e uma mãe enchendo o saco e cobrando ali, sabe, um certo cuidado, né? Eles são meio desprendidos desse cuidado paterno, porque eles estão enfrentando uma ameaça muito grande. Então, se você tem a proteção paterna ou materna ali, esses perigos do mundo, a função dos pais é te proteger um pouco também. Então é por isso que, narrativamente, personagens de fantasia, eles têm esse histórico de serem órfãos. E aí colocam um personagem para representar o pai da Eleven, e aí realmente bloqueia a personagem de continuar se desenvolvendo. E a Joyce também super protetora, né, com o Will. É outra também, né, mas pelo menos... com ela, né, sendo a atriz que é e a personagem que é, a gente até gosta mais, assim, mas de fato ela também tem uma super proteção ali que vem desde a primeira temporada, né, pelo que aconteceu com o filho. Só na última é que o Will realmente vai ganhar essa força, né, para poder, por conta própria, enfrentar o que ele precisa enfrentar. Tanto a questão pessoal quanto a questão do Vecna lá, de enfrentar o monstro, né? E no ele caso encontra dele... na Robin uma parceira muito importante, né? Para poder entender esse lugar, né? E como que ele pode caminhar a partir dali. E no caso dele, eu até não me incomodo tanto com a superproteção dela, porque não tá... eu não senti que tá sendo repetitivo. Eu senti que era um momento em que ele tava mesmo se descobrindo, era um momento que ele tava vendo os limites e indo mais além. Então, naturalmente, ela ia ter esse tipo de reação, né? Nossa, ele tá saindo do meu ninho, sabe? Então, assim, naturalmente ela teria. Não é o mesmo caso do Hopper, que a gente tá vendo isso desde sempre, sabe? Sim.
batendo na mesma tecla, como o Matheus falou. E aí, com a Robin, né? A Robin, que realmente foi uma guia, uma mentora pra ele, que foram as melhores cenas da Robin. Sim. Além daquelas na rádio. Porque, tirando isso, eu tava achando as piadas dela meio nada a ver. Tipo, ela ficou como um alívio cômico exagerado, sabe? Não precisava. Até acaba atrapalhando a personagem, né? Na quarta temporada eu senti muito isso da Robin, né? Que ela ficava o tempo todo sendo alívio cômico, falando rápido e que não teve desenvolvimento nenhum. Eu acho que nessa temporada ela foi mais bem utilizada aí na relação com o Will mesmo. Na relação com o Will foi ótimo, assim. A gente viu mais de como ela é, do que ela tem pra passar, diferente de ficar só fazendo piadinha, sabe? De ficar fazendo aquelas expressões e trocadilhos, né? O tempo inteiro. Mas aí, fora disso, também tava sempre lá rolando, né? Sem falar nas explicações também. Sim. Porque ela é uma campeã de explicações. Em relação ao Will, o que vocês acharam da cena em que ele fala pra todo mundo? E o que ele fala, né? Porque ele não fala, eu sou gay, né? Ele fala, eu não gosto de meninas. Isso eu achei meio um problema, assim, mas... O que vocês acharam? Eu não... Pode falar, Pode falar, Matheus, desculpa. Não, é porque eu só queria comentar sobre esse eu não gosto de meninas. Eu acho isso complicado mesmo, porque tinha que ser algo afirmativo. E a frase, eu não gosto de meninas, ela não é uma afirmação, assim. Na verdade, ela tá dizendo de uma negação, tipo, eu nego as meninas. E aí eu vou entrar num terreno aqui, que é essa questão de, tipo, os homens gays, eles também podem ser machistas. Eles também podem não gostar de meninas nesse sentido, sabe? Do machismo. Entendi. Da misoginia. E aí, um personagem, no momento em que ele quer se afirmar e contar pra todos quem ele é, como ele escolher dizer, eu não gosto de meninas, sabe? Negar as meninas, eu vejo problema. Era muito mais bonito se ele tivesse dito, eu sou gay ou eu gosto de meninos. Talvez seja mais uma questão de diálogo mal escrito. Sim, e talvez uma inconsciência machistinha aí também. Não era o que ele queria dizer, né? Ele não tá dizendo que não gosta da Eleven, da Max, da Robin, mas... É claro, como se tivesse um certo orgulhinho de dizer, sabe? Eu não gosto de meninas. Credo, meninas? Sabe? É isso, é nesse lugar que eu tô querendo chegar. Porque existe esse lugar. Existe esse lugar do sabe, do ódio pelas mulheres e meninas. É nisso que eu tô querendo chegar. Óbvio que ele não representa isso, mas a escolha dessa frase, assim, é problemática. Nessa sensibilidade, entendeu? Porque é um momento bonito, um momento... né, difícil pra ele, e seria muito mais coerente com quem ele é se ele se afirmasse, eu gosto de meninos, ou eu sou gay, sabe? Pra mim ia fazer muito mais sentido. Eu acho que também foi uma cena mal escrita, e ela também passa por várias contradições, assim, pela própria cena em si, o momento que ela tá inserida. Eu acho que tem um problema de ritmo, de momento narrativo, né? Dessa coisa de ir e vir em Stranger Things. Que é isso, eles já estavam todos ali prontos para poder ir pro mundo invertido. E aí ele vai tentar ter essa conversa só com a mãe dele. E depois decide chamar todo mundo de volta. No momento que tá todo mundo se preparando pra batalha, né? Então, assim, o timing foi muito ruim. E para além do roteiro, do diálogo mal escrito também, que eu acho que tem essa percepção dessa fala, né, eu não gosto de meninas, mas ao mesmo tempo que a série tenta fazer um personagem se afirmar, eu também entendo isso como uma dificuldade de um adolescente dos anos 80 de fazer essa afirmação também. Porque é um diálogo que ele é meio complicado de ter, e por isso que eu digo que é mal escrito essa cena. Porque não é fácil falar isso,
não é fácil falar isso com a mãe, e muito menos em público. Então, assim, faltou um cuidado na escolha de palavras, na escolha do momento, na escolha dos personagens que iam participar dessa cena. E que a gente tem a cena que a Robin ela vai se assumir pro Steve lá na terceira temporada. E que, assim, não é nenhuma grande cena, nem nada, mas que pelo menos ela vai muito mais pro lado íntimo, né? Pro lado pessoal ali da relação dos personagens. E aí chega nessa do Will, primeiro que o discurso dele, ele é muito verborrágico, ele é muito desesperado, assim, na hora de falar as coisas. Não sei se isso é proposital ou não, mas parece muito mal escrito. Enfim, eu acho que não condiz com o que a cena precisava da relação dos personagens. Seria muito mais bonito um momento intimista e mais dramático, no sentido de ser mais pessoal mesmo, do que ser uma revelação pública, né, ali na frente de todo mundo, porque tem personagens ali que eles não têm nenhum vínculo pessoal com o Will, pra ele estar fazendo uma revelação tão íntima assim. Exato. Sim. E eu acho que parece muito também a Netflix querendo criar um momento muito grandioso pra, às vezes, uma pauta que precisa de um certo cuidado, que é extremamente necessária, claro, mas que precisa ser tratada com cuidado. Porque, por exemplo, em séries como Sex Education, quando tem um momento que vaza um nude de uma menina e aí ninguém quer afirmar de quem que é aquela foto vazada. E aí todas as meninas levantam e falam, is my vagina, né? Porque todas ali estão apoiando aquela situação que é difícil pra personagem. E aí eu senti um pouco disso nessa cena do Will, dele falar publicamente, aí todo mundo levanta pra poder ir lá apoiar ele. Então, assim, fica querendo criar um momento grandioso pra um assunto que ele é muito íntimo e muito difícil de ser colocado em palavras, tanto que não deu certo, né? Não conseguiu colocar em palavras num roteiro que precisava de mais cuidado. Eu concordo demais, porque ele deixa de ser um personagem pra virar um estandarte ali. É isso. Ele não é o Will que a gente conhece. Ele é alguém que precisa trazer essa pauta. Então, por isso que tá todo esse público. E todo esse público realmente me causou muita estranheza. Porque se fossem pelo menos a mãe e os amigos, mas tinha gente ali que, assim, nem conhecia o Will, né? Era muita gente. Então, por que isso interessa pro Murray, sabe? Exato. Então, é realmente um público e ele servindo pra levantar uma bandeira. E, assim, ao mesmo tempo é uma bandeira que não é levantada com o orgulho que deveria, porque a própria Netflix não mostra isso fora da série, né? Ela não abraça o personagem pelo que ele é fora da série. Eu, pelo menos, não vi, né? Eu não fico também acompanhando tudo que Netflix publica nas várias redes sociais. Mas eu, pelo menos, não vi o Will ser apresentado, né? Ou ser protagonista de algum conteúdo das redes sociais da Netflix que focasse nessa questão, sabe? Tipo, adoramos o Will por isso, entendeu? Parece que é uma coisa assim, temos que resolver isso. Vamos resolver? Resolveu? Então vamos pra frente, vamos seguir, toca o barco, sabe? Triste. Porque corporativamente isso não é interessante. Por mais que algumas corporações se assumam progressistas, falem que defendem isso, que valorizam aquilo, ninguém encampa de fato essas pautas, né? Como um valor público, sabe? Isso tá ali quase como assim, vamos tolerar, porque precisamos. Então tem um problema aí também. Como que o próprio streaming, né, a própria plataforma lida com isso para além da série, já que isso se tornou tão importante, né, nas discussões que se tem sobre Stranger Things. Mas enfim, me incomoda muito que a gente já tem aqui mais de 1 hora de podcast e ainda não citamos o nome de Dustin, que pra mim é o coração e a alma de Stranger Things desde o início. Se você pensar como uma série que é plenamente referencial aos anos 80, né? Ele é um personagem que sintetiza todo o espírito do que é os anos 80 para filmes de aventura, coming of age, né? E eu acho que ele acabou também, como outros personagens, sendo desperdiçado aqui e ali
E nessa última temporada, eu não gosto muito assim de como que se concentra muito a relação dele com o Steve. Eu entendo que acaba sendo um motivo de conclusão para a relação que ele começou a criar com o amigo que ele teve na temporada anterior, né, que morreu, porque o Ed teve aquela cena épica, né, e tudo épica, que vai ficar marcada na série inteira, né, como um dos pontos altos de Stranger Things. E eu entendo que essa é uma conclusão dessa relação com que ele briga e ao mesmo tempo ama o Steve, né? Quando ele vira para ele e fala assim, não, você não pode acontecer isso com você igual aconteceu com o Ed, né? Eu não vou deixar que isso aconteça, né? Então eu entendo, mas ao mesmo tempo assim demora para chegar até isso, né? Fica meio chato que eles brigando toda hora, né? Então, mas o Dustin eu sou fã absoluto dele. Para mim, mesmo que ele tenha sido deixado de lado em vários momentos, eu acho que quando ele é protagonista, ele é protagonista para valer, assim, e ele se justifica. Curioso é que eles saem lá pra missão e ele não tá junto e ninguém vai atrás, né? Tipo assim. Pô, gente, eu fiquei preocupado com ele o tempo inteiro. Assim, pô, ele levou uma surra lá dos bullies. Eu também fiquei preocupada, tadinho. E aí, quando ele chegou, eu achei muito ruim da parte dos amigos ficarem acusando ele. Ele tá todo arregaçado, a cara toda coisa. Coitado. E os amigos ainda xingando ele, falando que ele tá caçando briga, que não sei o quê. Tipo, ele precisava ser acolhido naquele momento. Mas assim, achei estranho essa parte de quando ele some assim e todo mundo resolve, vamos seguir o plano aqui que a hora ele chega. E dos atores é o que eu gosto mais também, em termos de atuação. Desse núcleo dos amigos, né? É o que eu gosto mais e eu torço muito para que o Gaten Matarazzo não fique preso ao personagem. Que ele consiga, né, aí ao longo da carreira, se desenvolver como ator, né? Fazer outros projetos e tudo, porque eu sou muito fã dele. Eu também gosto bastante dele. Eu concordo, assim, que ele é um personagem que eu acho que ele mais se manteve coerente também, assim, dentro do que foi proposto desde o início. E sobre isso dele ter esse luto, né, que ele tá vivendo um processo de luto e que ninguém entende porque existe uma ameaça gigantesca e então, assim, o menino vai causar briga na escola, né, o nível de prioridade é bem discrepante, mas que eu achei muito bom, assim, de acompanhar esse processo do luto dele, porque parece tão sincero. Sim. Eu acho que é isso. Realmente talvez seja o personagem mais bem escrito nesse sentido, porque tudo em relação a ele parece muito sincero, parece muito genuíno, parece muito admirável, sabe? Uhum. E que eu só acho que dura demais essa briguinha dele, né, com o Steve. Pois acho que isso começa a ficar meio chato mesmo. Mas isso já é um problema aí da série no geral, de ficar prolongando muitas coisas. Que a gente já identificou que isso realmente tá rolando com todo mundo. Que é esse luto dele é bem um Sim. luto de não conseguir nem falar sobre, né? Então é a maneira dele de extravasar, assim. Você vê que ele quer ser mais disruptivo, né? Ele, não pode usar isso, não vou usar, tipo... Então ele... tá com raiva, né? É um luto com raiva. Pois é. E essa questão da perda, ela é apresentada para vários personagens ao longo da série toda, né? Se você pensar que vários ali tiveram alguém que ou morreu, ou, no caso da Max com o Lucas, né? Ela ficou em coma ali, o Lucas o tempo inteiro ali, sem saber o que poderia acontecer, né? Até chegar um momento em que ele acha que ela vai, de fato... morrer, né? Que ela não vai voltar. Você pensar no que acontece com o Will e a Joyce, né? Também passa por esse momento de dúvidas, de incerteza. Ela perde também o namorado, né? Que ela tinha acabado de estar iniciando ali uma relação, né? O personagem do Sean Astin. Aquele cara era massa. Então, assim, tem vários personagens que têm essa situação da perda, né? Trabalhada ao longo da série.
Tem o Hopper também, né? E o último deles vai ser o Mike, né? Que é o que me parte o coração mesmo ali no desfecho. E eu gosto muito das falas dele ali na última rodada, né, de RPG que eles jogam ali, como ele fala para eles que o mais importante é acreditar, né, no que aconteceu, do que de fato, onde a Eleven estaria. Eu gosto muito de como que isso representa uma forma de força e de cura, né, para ele, passando pelo tudo que ele passou, né? Ele vai dos amigos ali, é o que fica mais traumatizado, né? E você não citar a Bárbara. Não, claro, Putz. Nossa, essa aí é o luto dos fãs, né? Bárbara, que era a melhor amiga da Nancy, né? Então. Ela ficou-se muito tempo, né, falando o que aconteceu com ela, quando que ia voltar, virou meme, né, e tudo. Tadinha. Eu acho que muito do desenvolvimento da Nancy, dela se tornar essa pessoa que vai pra ação, é pela culpa, né, do luto ali da morte da amiga na primeira temporada. É verdade. Que é uma personagem que eu gosto também. Não gosto é da relação dela com o Jonathan. Isso pra mim é uma das coisas mais mal desenvolvidas da série inteira. E nessa última temporada, então, acho que até o Matheus já citou, né, lá no começo, que aquilo ali demora e se estende assim, de uma forma exagerada. Eu tava torcendo para aquela lama ali subir logo e engolir os dois, porque eu não tava aguentando mais aquele diálogo. Não, e sabe o que é pior, assim? Porque não é nem só um diálogo muito longo de término de relacionamento, sabe? É uma situação de vida ou morte que eles estão tendo que tentar sobreviver e que parece impossível deles saírem dali vivos, mas na hora que termina esse diálogo gigantesco, a situação acaba também, sabe? Ela se resolve sozinha. Assim, é muito julgado, é muito sem explicação, não sabe de onde que veio isso, nem pra onde que vai, só tá ali acontecendo e que não funciona não, sabe? E ele cismado com o Steve, né? Sendo que o Steve não dá, assim, motivo nenhum, cara. É tudo, você vê que ele tá bitolado mesmo, ele tá, sei lá, deve ser muita maconha mesmo. Ele fica, sabe, pensando coisas, porque, sério, o Steve não dá motivo nenhum, cara, pra ele ficar enciumado daquele jeito. O único motivo é o cabelo dele. Boa. Mas a cena no telhado da rádio você gosta, né? Que é como que encerra ali esse cara, grupo pra mim é uma das melhores. Eles já entrando na vida adulta, ali, né? Quando eles... Porque assim, aí é a minha identificação temporal, né? Porque eu fiquei pensando nisso, assim. Quanto que a gente, quando se separa desses amigos de infância, desses amigos que passaram um período de formação da nossa vida, né? Infância, adolescência e tal. E aí você se separa, mas cheio de esperança de que aquilo ali é só um até breve. E não, sabe, que vai ser uma despedida tão grande assim. E, na verdade, é uma despedida muito grande, porque com pouquíssimos você consegue manter contato. Assim, por mais que você os ame, que você, sabe, tenha essa história, é difícil. A vida parece que cria uma barreira que, assim, o tal do vamos marcar é um negócio sério, que eu não sei como resolver. Não sei como resolver. Então, assim, eu me identifiquei muito com aquela cena, achei melancólica, sabe? E sincera também. Gostei dessa palavra, porque é o que de fato acontece na vida, sabe? Você, tipo assim, você tá todo cheio de coisas pra fazer na vida adulta, cheio de responsabilidade, mas você quer manter esse vínculo, sabe? Você quer se encontrar, nem que seja uma vez por... Ali eles falam uma vez por mês, né? E aí é a hora que você fala, véi, não vai acontecer, cara. Você vai ter dificuldade de que seja uma vez por ano, você vai ter dificuldade, E cara. eles nem têm internet ali ainda. Não, aí, sabe, aquilo foi muito bom, foi muito bom. Porque foi essa melancolia com uma leve ironia também, porque quem vive sabe da dificuldade de se fazer essa volta
vários amigos de infância e tal. Eu, quando vou lá na minha cidade, por exemplo, eu sempre acho que vai dar pra encontrar algum, às vezes dá, mas nem sempre. A última vez eu não consegui ver ninguém. Então, assim, é realmente coisas da vida. Eu gostei bastante também desse encerramento desse núcleo, né, desses jovens adultos, e eu acho que tem, isso sim é uma cara de final, sabe? Porque dá esse sentimento de melancolia mesmo, do que vai ser daqui pra frente, porque tudo que unia eles ali tá se encerrando mesmo. Uhum. E é bonito de acompanhar, principalmente, né, quem acompanhou durante 10 anos os personagens. Eu acho que o final foi bem justo, e das crianças, né, também, que tem ali aquela última partida de RPG e que o Mike, ele conta a história, né, da Eleven, é uma forma dele, igual o Renato falou, de expressar o luto, de dar uma visão para aquilo que ele tá sentindo. E assim, é isso, ele é o narrador da história, ele é a figura central ali, né, o líder do grupo. Então eu acho que é muito, muito bonito ver ele tendo esse momento de narrar um desfecho, que é bastante melancólico, mas também muito sincero. Sim. Eu acho que eu concordo que essa palavra, ela se encaixa para alguns momentos pontuais, assim, desse encerramento de Stranger Things. Agora, o que aconteceu com o Murray? Não teve um desfecho pra ele, né? Depois ali que eles resolvem tudo, passa aquele tempo, acho que não mostra onde que ele tá, o que ele foi fazer da vida, se ele voltou de onde ele saiu. Porque ao longo dessa última temporada ele tem uma participação considerável. Mas assim, pô, você quer mesmo Queria, saber? ué. Ó, eu sinceramente... Mas igual a namorada da Robin também. Ninguém sabe mais o que bem. aconteceu com ela. Se ela... Tá bem, não morreu. Eu acho que só deixaram de lado mesmo, deram mais importância pros protagonistas, né, da série. Assim, enfim, estão bem, sobreviveram, então não precisa inventar mais nada. O Senhor Wheeler também. Ele foi pro hospital e aparece lá. A gente vê que ele sobreviveu e tudo, mas é um também que, né? Ele toma aquela pancada lá do Demogorgon e some, né? E volta. Mas no caso dele eu acho até um pouco coerente, porque ele era aquele personagem que tava ali, mas parecia que não tava, desde o início. Agora, uma que eu gostaria de ver mais... Na famosa expressão beberiana, planta. A planta. A planta de Stranger Things. Ai. Mas a Erika é uma personagem incrível, que eu gosto muito. Quando ela aparece pouco, mas ela aparece e entrega, né? Sim. Como dizem. Perspicaz, espirituosa. Eu gostaria muito de vê-la retornar nesse spin-off que estão dizendo como fazer. Não sei se vão ser os mesmos personagens, né? Que acabou aqui, se vai ser nos anos 90 agora, não sei. Mas é alguém que eu gostaria que pelo menos voltasse para ter essas participações que são sempre muito memoráveis. Cara, a sequência dela com o jantar lá. Gente, é muito boa. Eu ia falar dessa cena agora. Gente, o tanto que eu ri nessa cena. Porque a Erika é muito maravilhosa. É muito boa, porque ela encarna essa autoconfiante e muito inteligente e doa quem doer. Ácida também. Eu adoro essa sequência dela inteira, assim. Quando ela pega... a menina não come a janta, ela vai pegar na marra, velho. Vai ter que ser na marra. Sem dó, nem piedade. É muito bom. Bom, pra gente encerrar aqui nossa conversa sobre Stranger Things, vocês acreditam que a gente verá muito mais do que já prometeram, né? Que tem uma série animada que vai se passar no mesmo período dessa história, e tem esse spin-off, que não se sabe pouco ainda. O que os criadores disseram é só que vai ter uma ligação com algumas coisas que ficaram soltas, incluindo essa pedra que deu o poder, né, ali do Vecna, né, que transformou o Henry no Vecna, ou
Mister, como é que é? Senhor, o que que é? Senhor, o que que é? É bem mineiro, né? O que que é? Vocês acham que a gente verá muito mais ainda? Ou vocês gostariam de ver mais ainda do que estão prometendo? Se o Frank Darabont voltasse para dirigir, eu gostaria. Ele dirigiu 2 episódios, né, nessa última temporada, um cara que já estava aposentado e conseguiram trazer ele de volta. Achei isso muito bom. Eu acho que assim, como propriedade intelectual da Netflix, eu gostaria de ver mais de Stranger Things porque é o maior título, né, do estúdio, né, Netflix. Acho que dá pra chamar de estúdio agora. Sim, sim. Mas sobre os irmãos Duffer, eu já tenho algumas ressalvas, porque por mais que eles tenham criado aí uma série muito boa, nesse sentido de que durou 10 anos e ela progrediu bem e tudo, mas esse desfecho e tudo que repercutiu dessas falas deles aí do processo de criação da temporada, eu não acho isso muito admirável, sabe? Sim. E eu acho muito parecido com o que aconteceu com Game of Thrones, porque é isso, o problema não é como se encerrou, mas as escolhas narrativas que tiveram para essa conclusão, elas parecem muito desleixadas. E para um título desse tamanho, que tem essa pretensão de ser grandioso, a pretensão de ser cinematográfico, e ter tanta falha assim, tanto descaso com os personagens, com as relações, com o desenvolvimento narrativo mesmo dos episódios, do ritmo, do que prioriza, né, em cada episódio, eu acho muito complicado. E pelas falas deles também, né, eles mesmos fizeram essa comparação com Game of Thrones. Antes mesmo da temporada ser lançada, eles falaram, nós não somos Game of Thrones, no sentido de morte de personagem, que eles queriam dizer ali. Uhum. E que realmente, né, em Stranger Things não tem os personagens morrendo igual Game of Thrones. Eles até brincam com isso em alguns momentos do Steve, né, principalmente. Tem a cena de quase morte dele ali, que surge uma tela preta, que dura tempo demais também, e que fica meio tosco, mas que... mas eles acabam cometendo erros muito parecidos com o que foi o final de Game of Thrones. Primeiro porque eles são criadores da série, showrunners, né? E que, enquanto estavam fazendo a última temporada, já estavam também desenvolvendo outros projetos, e parece que deixa de lado, sabe, a importância que deveria dar para a temporada final do projeto principal da carreira deles, e que parece que subestima também a inteligência dos fãs, de quem tá assistindo. Parece que fica tentando surpreender em algumas coisas que não funcionam, ou enrolar em alguns pontos que tá todo mundo vendo que tá sendo uma enrolação. Isso se percebe nas falas deles, isso se percebe no documentário que teve na Netflix, né, depois do lançamento da série, que eu não vi o documentário, mas eu vi a repercussão que teve na internet também. Então, assim, eu acho complicado, eu acho que deixa feio, sabe, pro nome desses criadores quando isso acontece. Matheus, não me lembre do final de Game of Thrones, por favor. Isso é um trauma de uma galera. E Stranger Things quase foi pro mesmo caminho, né? Quase, né? Quase foi. Acho que no final das contas ninguém quer que acaba, porque aí quando acaba, ninguém vai ficar satisfeito. Não, mas assim, tem coisas que, né, dá pra ser direitinho. Tipo... Eu tô vendo que a gente concorda em relação aos problemas do final de Stranger Things, mas o saldo até que foi positivo. A gente tira uma boa sensação, uma boa experiência, sabe? Um bom fechamento. O que não acontece com Game of Thrones, apesar de que quando eu gravei o podcast, eu acho que fui a única que saiu com essa sensação de que não gostou, né? Porque eu lembro que a gente gravou com o René, e o René tinha adorado. O Daniel também. Daniel também tava? Ele também gostou. Pois é, eu lembro que eu era a única que tava, assim, muito pé da vida. E aí, eu ainda tenho esse trauma. Entendi. Porque, enfim, mas Game of fizeram... Thrones, sim, pode ter um episódio secreto, porque o George R. Martin ainda não escreveu o último livro. Pois é, de Game of Thrones a gente tem aí
a sequência dos livros, né, que o George R. R. Martin ainda precisa entregar. E a gente tem House of the Dragon, que eu gosto muito. House of the Dragon que veio depois, né, uma história de prequela. Então, né, uma história de muito antes de Game of Thrones, mas é uma história boa, eu gosto. Então eu acho assim que o universo dá pra explorar e fazer coisa boa. Agora a gente tem uma nova série aí que, né, que começou no final do ano. Eu ainda não vi, mas eu vou ver com certeza, porque esse é meu universo de estimação do momento. Onde tem dragão, eu tô indo, gente. Porque tem coisas que porque não acabam, gente. Eu sou fã de dragões. E aí, eu acho que é um universo muito rico. Então, assim como Game of Thrones, Stranger Things é um universo rico. Dá pra explorar e dá pra fazer coisa boa depois. Mas, claro, tem que ter um tratamento bom, como o Matheus tá falando, sabe? É isso, é entender a importância daquilo e tratar de forma justa com essa importância, sabe? Não, é porque a minha dúvida é essa, assim, para onde eles podem explorar mais esse universo. Então, se vai ter um spin-off, ou se vai ter uma outra série que vai dar continuidade, isso com certeza não está fora das intenções da Netflix, né? Pode ser uma série que se passa nos anos 90, né? Com outros personagens, mas, tipo, tá rolando algo de novo, estranho aqui, né? Então, pode acontecer, né? Mas o que eu digo é que, assim, essas coisas nunca acabam. Por mais que tenha um final, nunca vai ser o final. É igual você pega o Star Wars. Não acaba, né? Por mais que ele teve o Retorno de Jedi, todo mundo achou que tinha acabado. Não acabou. Veio mais 3 filmes. O último, o episódio 9, teve um desfecho, mas a gente sabe que não acabou. Já anunciaram outro. E, sem falar nas prequels, né? Volta lá no passado remoto, né? Aí inventam uma outra série que se passa no meio de um episódio de outro, sabe? Nunca vai ter fim enquanto for lucrativo. E nessas falando narrativas... direto e rasgado é isso. Nessas narrativas só vai acabar todas quando deixar de ser lucrativo. Que são derivadas, muita coisa dá certo, muita coisa não dá. Tipo, Star Wars é um ótimo exemplo. Porque tem série que é foda, tem série que é merda, tem série que é mais ou menos, sabe? Tem série que eu adoro e é cancelada na primeira temporada. Tem série que eu nem vi e que tá seguindo, mas eu sei que todo mundo comenta que é muito boa, tipo Andor. Então, assim... Que é um milagre, porque é uma série que não vende boneco, mas ela tá aí, firme e forte. Acabou também, tem né? muitas formas de dar sequência, sabe? Ao que foi plantado, ao que foi realizado aqui, porque claro. uma obra, né? Uma obra que não se esgota, assim, apesar do final canônico, ela não se esgota. Sim, eu concordo com isso que o Renato falou, de que parece que esses produtos de agora, eles nunca acabam mesmo, né? Sempre tem alguma coisa que vai continuar vendendo. E é isso, é porque não são mais histórias que estão sendo contadas, né? São propriedades intelectuais de estúdios e que vão continuar rendendo aí e lucrando com isso. Então, com certeza, eu acho que, né, a Netflix vai investir mais no maior título que eles têm até então. Com ou sem os Duffer. Aí a gente vê o que vai acontecer, porque eles estiveram envolvidos criativamente do início até o final, né? Como roteiristas e diretores, né? Mas pode ser que, dentre os acordos aí que eles já estão fazendo com outros estúdios, pode ser que eles só assinem como produtor executivo, né? E aí outras pessoas escrevam, sei lá o que vai acontecer. Né? Mas tá aí. E depois de terem falado demais também, né? Também. E a gente também falou demais, né? Já estamos aqui com quase 2 horas de podcast, vamos tomando o nosso rumo. E você que nos ouviu, a gente quer saber também a sua opinião. Sempre fica aqui o convite para você dizer o que você achou, né, do nosso tema aqui hoje, que é o final de Stranger Things. Tem os comentários aí no site, nas plataformas, tem também o nosso grupo para apoiadores do Cinematório. Diga pra gente o que você achou desse final de Stranger Things. E, Matheus, quero te agradecer mais uma vez por ter
participado aqui dessa conversa com a gente. Foi muito legal ouvir a sua opinião. Foi muito bacana a gente ter, né, opiniões divergentes, né? Coisas que eu gostei, coisas que você não gostou tanto. E foi muito bom. É sempre muito legal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço por me receberem aqui mais uma vez. Sempre um prazer poder participar. Sempre falo que eu sou fã do Cinematório, né? E que pra mim é muito bom poder estar aqui comentando série, comentando filme, porque é isso que a gente gosta de fazer mesmo. Legal. E é sempre muito bom também acompanhar o seu conteúdo lá no Cinegrafia. Deixamos o link aí na página do podcast para você seguir também o Matheus lá. Inclusive, recentemente, muito legais. A gente teve a honra de ser convidados por ele para dar dica de filme de terror, né? Ah, é no Halloween, é verdade. Né? E as outras dicas também nem foram tá tão muito recente massas. assim, né, gente? Desculpem, mas é porque o meu sabe, minha temporalidade ficou toda bagunçada, mas pra mim é como se fosse ontem, assim. É muito legal mesmo. Passa tão rápido, né? Putz, a gente já tá em 2026. Mas é isso. Mas todos os vídeos lá de Halloween estão disponíveis no meu perfil no Instagram. E todas as indicações foram muito boas. Fiquei muito feliz com as indicações. Massa. Valeu, Matheus. Valeu você que nos ouviu. Muito obrigado pela audiência. Seguimos em frente. Temporada de Oscar tá aí. Temos agora esse fechamento, né, com Stranger Things. A gente precisava dar essa resolução também aqui para a série no Cinematório Café. E seguimos, né? Em breve aí podcasts sobre filmes do Oscar. Temos aí até março. Vai demorar, hein? Cada vez mais longe o Oscar. Não demora nada, gente. Tá aí daqui a pouco. Tô aqui falando que passa rápido. É verdade. Eu achando que Halloween tá recente e a gente já tá em janeiro. Então, ó, obrigada, Matheus. Amei. E, gente, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até a próxima. Hellfire Lives. Isso aí. Gente, um abraço. Até mais. Tchau.